Boletim Diário de hoje eu tenho uma presença ilustre aí. Eu digo presença ilustre porque ela é nossa amiga também. E também é advogada com MBA em gestão estratégica de empresas e negócios, atuou por mais de 20 anos na gestão de empresas de forma generalista, nas áreas administrativa, financeira e jurídica, nesta última, com experiência consolidada em processos licitatórios e na gestão de contratos administrativos. Ela também é sócia do escritório Descomplique, uma empresa especializada aí na consultoria em licitações. Então recebemos hoje a doutora Gislene Caligares, também conhecida como doutora Gi. Não é isso, Gi? É isso mesmo. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Beleza, é um prazer recebê-la aqui. E eu já vou aproveitar esse seu precioso tempo aí. Eu sei porque você é uma especialista no assunto. Hoje eu tenho percebido aí os licitantes, né? Que você sabe que a gente lida exatamente com esse público aí, né? Eu gostaria muito que você falasse quais são os remédios, né? O licitante, ele ultimamente só participa de licitações. Porém, ele tem alguns remédios, né? Algo que possa favorecer ele aí durante todo o processo. Por favor, você poderia nos auxiliar com esse quesito, por favor? Claro, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, com a Forset, né, uma parceira aí já de longa data, e vamos tentar ajudar aí o público da Forset, os licitantes, que muitas vezes não utilizam-se dos remédios, como você bem colocou, durante um processo licitatório, ou por desconhecer, ou por ter receio de utilizá-los, né? Ou por ter realmente não ter conhecimento técnico para isso, né? Então, vamos falar do processo de licitação, que é um processo administrativo, então ele tem os ritos e as formalidades no relacionamento com a administração pública, mas a gente não precisa ter medo disso, porque dentro da licitação não se exige um grande formalismo. Então, a gente pode se utilizar de alguns remédios de uma maneira menos formal, mesmo porque do outro lado, Dantas, a gente tem que lembrar que o pregoeiro nem sempre é advogado. Coincide muitas vezes ele ser advogado, bacharel, mas nem sempre ele é advogado. Então, não adianta a gente abordar de uma maneira muito técnica que a gente não vai contribuir com o processo. Na verdade, a gente vai só atrapalhar o processo. Então, vamos começar pela fase quando você tomou conhecimento do edital. Chegou nas suas mãos, você é um licitante, chegou em suas mãos o edital e você tem que fazer a leitura para garantir a sua boa participação. Tem dúvida? Não ficou claro? Ou então já tem alguma coisa que você entende que é errado? Antes de você se utilizar da impugnação, faça um questionamento. E nesse momento, o questionamento que você pode fazer para o pregoeiro, para a comissão, ele não precisa ser formal. Vai estar no edital a forma de questionamento, se é por e-mail, se é por um site, se é por um portal. Faça esse questionamento de uma maneira muito prática e objetiva, para o pregoeiro entender a sua dúvida. Nesse momento, você não precisa se utilizar de nenhum termo jurídico, nenhuma jurisprudência, nenhum embasamento técnico jurídico. Mas muitas vezes você vai se usar de um embasamento técnico para a área de licitação. Por exemplo, é uma licitação de serviços de construção civil e existe uma dúvida técnica. Esse é o momento para você esclarecer essa dúvida com o pregoeiro. Faça esse esclarecimento e uma dica: faça antes do prazo final de impugnação se esgotar. Porque se a resposta vier torta, digamos assim, se não vier uma resposta correta, você ainda tem tempo para impugnar. Então, faça o questionamento, embora o questionamento, via de regra, Dantas, ele tem um prazo maior do que a impugnação. Muitas vezes você pode fazer bem pertinho ali da sessão, né? Mas faça antes, para dar tempo de impugnar. Tem que fazer... Hoje eu vou fazer só um cortezinho aqui, Por até para a favor. gente poder destacar isso. Atenção aos prazos, né? Para quem está acompanhando aí, eu já vi que você frisou aí pelo menos 3 vezes, então eu vou pedir para colocar um card aqui, ó. Atenção aos prazos. Prazo é uma coisa muito importante. No ambiente jurídico, a gente que é advogado, a gente está acostumado que prazo é prazo fatal é prazo fatal. Não tem como dizer, ontem eu não pude fazer e tentar uma justificativa. Não existe justificativa nos prazos processuais. Então, tem que respeitar o prazo vai estar no edital, ele está na lei, mas leia o edital e se atente àquele processo especificamente e veja o prazo. Então, mande o questionamento dentro do prazo, mas dá uma olhadinha ali no prazo também da impugnação, porque faça com tempo suficiente para dar tempo de impugnar. Então, faça o questionamento para esclarecer toda e qualquer dúvida.
Não só dúvida técnica, tá, Dantas? Muitas vezes o licitante, ele não lê o contrato, porque quando disponibiliza o edital, o contrato já está lá. O contrato que você vai seguir as regras, ele é muito importante. Né? A gente não tem uma cultura no Brasil contratual, mas ele é muito importante, porque o relacionamento com a administração pública, ele é mais formal do que um relacionamento com o público privado. Então, tem que olhar o contrato, se tiver dúvida, é este o momento, questiona. Bom, passou a fase do questionamento, não se esclareceu as dúvidas, ou então, é uma coisa que você já viu que não poderia estar sendo exigida, e ainda assim, apesar de questionada, o pregoeiro manteve a posição dele, impugnação. A impugnação, aí ela merece um pouquinho mais de técnica, né, Dantas? A impugnação, ela é um pouquinho mais formal, ela não é tão informal quanto o questionamento, e ela deve ser feita seguindo um protocolo aí de competências, endereçamento, faz a impugnação. O que a gente usa muito em impugnação? Vou dar alguns exemplos práticos aqui, tá, Dantas? Perfeito. Eu trabalhei por muito tempo aí numa empresa prestadora de serviços médicos e era muito comum vir no edital a exigência de que a empresa fosse registrada no Conselho de Medicina e no Conselho de Administração, porque alguns pregoeiros entendiam que era uma terceirização de mão de obra, quando na verdade é uma prestação de serviço técnico especializado. Então, o pregoeiro, o edital vinha com essa previsão de exigência de registro em duas categorias, no CRM e no CRA. Isso merece uma impugnação do edital, porque ele está cerceando, ele está diminuindo a competitividade. Só empresas com esses dois registros que poderiam participar, quando, na verdade, é um serviço médico, basta só o CRM. Esse é o momento de impugnar. Muitas vezes a gente acha que o pregoeiro está fazendo isso de má fé, tentando direcionar. Não, muitas vezes é falta de conhecimento. Vamos lembrar que quem está comprando, compra de papel higiênico a grandes obras. Então, ele não conhece as particularidades. Então, é nosso dever, como licitante, de ajudar o pregoeiro, né? Eu vou até aproveitar para abrir esse parênteses aí, porque realmente o licitante ele fica sempre com esse receio, né? A gente aqui no Brasil já remete para o lado da corrupção, olha, ele direcionou para fulano. E não, e realmente adorei a sua colocação aí. Ele compra lá a gente usa aqui a expressão, né, de alfinete a foguete, você falou, é do papel higiênico até a grande obra. E ele entende do processo administrativo, mas do produto, muitas vezes ele foi convencido, né? O papel convenceu ele que aquela é a melhor especificação. E a gente precisa lutar por isso, né, Gê? A gente tem que lutar por isso. É nosso dever enquanto licitantes. Senão a gente deixa de participar, Dantas, de processos muito interessantes para a empresa. Então, não deixe de participar. Use a ferramenta. A impugnação não tem nada que desabone a empresa que está impugnando. Faça essa impugnação, porque você vai estar ajudando o pregoeiro também a abrir essa concorrência. Porque vamos lembrar, o processo administrativo, ele visa o interesse público, que é o melhor para a sociedade. Não é o que é melhor para o pregoeiro ou o melhor que é para a empresa. Então, a gente tem que usar essa ferramenta. A impugnação é muito importante, Dantas, principalmente como requisito para o próximo remédio que eu vou falar, que é o recurso administrativo. Porque eu posso entrar no recurso administrativo e o pregoeiro falar, mas você perdeu o prazo da impugnação. Isso cabia uma impugnação e você não fez. Então, a impugnação, eu acho que em todos esses remédios é o mais importante. Mesmo porque se você tiver que ir para a esfera jurídica, você tem que demonstrar boa-fé, que você tentou resolver na esfera administrativa. Então, a impugnação é muito importante. Sim. Bom, aí você fez a impugnação, se o resultado não foi satisfatório, ainda assim participe da licitação. Não deixe de participar da licitação por conta dessa negativa na impugnação, por exemplo, nesse caso que eu disse de 2 registros. No caso prático que você deu ali, né? Isso, no caso prático que eu dei, vamos dizer que eu impugnei e o pregoeiro manteve a exigência dos 2 registros. Participe da licitação normalmente. Se você, ao final, perder ou ganhar, e ele ainda assim manter essa exigência, faça o recurso administrativo. Eu vou entrar já no recurso administrativo. Porque se você precisar entrar com mandado de segurança para poder atuar nesse contrato, assinar o contrato só com o registro, você demonstrou boa-fé que você também fez o recurso administrativo. Agora vamos falar sobre o recurso administrativo, Dantas. Primeiro, a gente acha que é só uma ferramenta para nos proteger enquanto licitante, mas a gente tem que pensar que ele também é uma ferramenta estratégica para eu poder desclassificar um concorrente. Então, eu me utilizo do recurso administrativo de 2 formas. Eu fui declarada
eu fui inabilitada por alguma razão. Certo. Este é o momento. Eu vou manifestar minha intenção de recurso se for no pregão, né? Eu manifesto a minha intenção de recurso, vou ter o meu prazo para entrar com as razões de recurso. O recurso, embora também não precise ser advogado, de novo, não precisa ser advogado, qualquer um pode fazer em tese, mas o recurso, ele é muito importante porque é nesse momento que a gente ajuda o pregoeiro, de novo, dando subsídios para que ele tome uma boa decisão. Então, eu vou, Sim. naquele momento, fazer um trabalho jurisprudencial, buscar todas as práticas, as decisões que estão acontecendo, tanto no TCU, quanto nos tribunais dos estados, né, no Tribunal de Contas. Eu vou dar esse subsídio para o pregoeiro para que ele se sinta mais confortável em dar uma decisão e manter a minha habilitação, seja lá por qual motivo. Né? Aí a gente tem vários motivos de inabilitação. Eu vou dizer, por exemplo, um caso de EPP que foi inabilitada porque está com uma certidão vencida. A lei é clara que ela tem 5 dias para poder regularizar essa certidão. Então, se ele me inabilitou por conta disso, eu vou fazer um recurso, eu vou demonstrar a lei e vou demonstrar, sobretudo, a jurisprudência, Dantas, que é o mais importante, para que o pregoeiro se sinta confortável em dar uma decisão a meu favor. E se alguém entrou com um recurso contra a minha habilitação, aí eu tenho que contrarrazoar esse recurso. De novo, uma ferramenta muito importante para eu dar subsídio para o pregoeiro, para que ele mantenha a decisão. Vou também dar um exemplo prático aqui, bem rapidamente. Um cliente nosso aqui da Descomplique, que a gente obteve sucesso, ele foi habilitado, era uma IPP, e um concorrente entrou com recurso dizendo que ele não era uma EPP, que na verdade ele era uma EPP de fachada, porque ele participava de um grupo econômico que se utilizou do benefício da EPP. Não era verdade isso, nós fizemos uma contrarrazão muito bem feita, juntando evidências, juntando jurisprudência, e a gente obteve sucesso com essa A razão contrarrazão. do recurso aí do concorrente era mais emocional do que qualquer outra coisa. Normalmente viu, Dantas? Normalmente as pessoas querem ganhar na raça, sabe? Querem desclassificar o concorrente só pelo, eu digo, ius esperneandis, não tem direito ali. A pessoa só está esperneando. Mas ela tumultua o processo. E se você deixa de apresentar contra-razões, Dantas, você deixa você primeiro demonstra desinteresse. Imagina um pregoeiro que recebe um recurso contra a sua inabilitação e você não apresenta um contra-razão. Parece que você também está desinteresse, você demonstra um desinteresse na manutenção da sua habilitação. Então, é uma ferramenta muito importante, tanto o recurso, porque eu quero desclassificar o meu concorrente, e o contra-razões, porque eu quero manter a minha habilitação. Né? Então, são essas as ferramentas dentro da esfera administrativa, que não precisa de um advogado, mas um advogado vai te ajudar a fazer uma peça mais fundamentada. E fora isso, Dantas, aí a gente tem que ir para o universo jurídico. Então, fiz tudo isso e ainda não consegui o sucesso na esfera administrativa, mandado de segurança. Aí é o remédio constitucional mesmo, o mandado de segurança contra omissão ou ação do agente público. Vamos dizer que o pregoeiro, você fez o questionamento, o pregoeiro se recusou a responder. Né? Você vai entrar com mandado de segurança por conta da omissão do pregoeiro. Eu não vou responder porque eu não gosto da sua empresa. Pois ele não pode fazer isso, né? Um dos princípios aí da administração pública é a impessoalidade. Ele vai ter que responder. Se ele não respondeu, cabe mandado de segurança contra a ação dele. A gente para o processo, muitas vezes a gente consegue parar, outras não, porque lembre-se, a gente está falando de interesse público. Se for Sim. interesse público manter o processo, ele vai manter o processo e você, em paralelo, vai com a medida judicial. Isso. Eu fiz questão de pontuar isso daí porque a volta e meia eu encontro algum caso aí de um licitante citando isso, de que, olha, para mim estava nítido, ele não queria que a minha empresa fornecesse lá no órgão público dele, né? Eu falo, vou ao contrário do que você está falando, aí eu falo assim, procure um bom advogado. Geralmente eu já ando com o seu cartão, você sabe disso, mas eu sempre falo isso, procure um bom advogado, porque você tem que garantir o seu direito aí, né? Direito líquido e certo aí, não é isso, Gi? É isso mesmo, Dantas. Tem que garantir os direitos. E muitas vezes, aquilo que eu te falei, pode ser sim um direcionamento. A gente, infelizmente, está no Brasil e a gente sabe de muitos casos de corrupção, mas outras vezes pode não ser isso, pode ser uma falta de conhecimento mesmo do pregoeiro e a gente tem que usar essas ferramentas para ajudar o pregoeiro e para garantir o direito líquido certo.
É isso mesmo. Exatamente. Eu recentemente vi até uma live que estava mencionando isso aí sobre o direcionamento, que muitas vezes ele acontece, mas às vezes a intenção do gestor ele quer até trazer o melhor para a administração, mas ele acaba cometendo esse erro aí processual, né? Ele acaba direcionando mesmo para uma empresa A, fecha os olhos para aquela empresa, pensando no melhor para a administração, mas isso é errado, né? Porque ele tem que verificar, assim como você bem colocou, o interesse público, né, Gi? Ele tem que verificar o interesse público e ele tem que garantir a competitividade, Dantas, quando ele abre um contrato com a administração pública, ele tem que garantir que todos tenham a condição de competir naquele processo. Então, se ele direciona demais, porque pode ser que exista um produto muito específico, se ele direciona demais, ele cerceia essa competitividade, e ele não pode fazer isso, porque isso não é também do interesse público. O que a gente quer é mais empresas participando para a gente conseguir o melhor produto e o melhor preço, o melhor para a administração Exatamente. pública. Hoje eu queria aproveitar, já o tempo não está ajudando a gente, eu queria fazer essa pergunta aí para você também, né? E um apontamento aí no Tribunal de Contas também. Eu tenho esse remédio aí também que eu posso fazer, né? Tem esse remédio sim. Você pode fazer um apontamento, uma representação no Tribunal de Contas. Isso costuma ter sucesso, tá, Dantas? É um pouquinho mais demorado. Eu acho que esse remédio eu sempre sugiro que faça realmente com um advogado, que é um pouquinho mais burocrático, mas é um remédio que deve ser feito, que pode ser usado, mas eu acho que é um tema um pouquinho mais profundo, talvez a gente possa usar em outro momento, a gente pode se aprofundar um pouco mais, Dantas. Perfeito. É bom que já fica aqui a curiosidade para a gente gravar um novo vídeo aí, mas vocês viram, né? Vocês que estão nos acompanhando aí, são pelo menos 5 remédios aí que vocês têm a favor da empresa de vocês, né? Então a gente tem que participar mesmo dos processos e se está direcionado, tem que mudar a direção desse negócio aí. Hoje eu volto a falar, vou discordar de você, porque eu falo assim, olha, o questionamento eu até aceito o licitante fazer sozinho lá, mas recurso, pedido de impugnação, eu acho que tudo isso tem que ser feito com um bom escritório de advocacia. Eu sei que você é de uma humildade incrível, mas por falar nisso, inclusive, eu quero aproveitar aqui o ensejo, né, para falar do escritório de vocês também, que eu super recomendo, eu sempre recomendo aí para os nossos clientes. Vamos falar um pouquinho aí da Descomplique também, por favor. Isso. Eu e a Cláudia, né, minha sócia, a gente fundou a Descomplique, tem já um pouco mais de 2 anos. Na verdade, a gente juntou a experiência de quase 15 anos trabalhando numa empresa comum em gestão de contrato administrativo e licitação. A gente oferece, o Dantas, uma consultoria do início ao fim do processo administrativo para ajudar quem não é licitante, que precisa dos primeiros passos, e também aquele que já é licitante, que precisa só de um apoio jurídico, ou então de uma ajuda ou de um apoio numa etapa específica do processo, né? Porque algumas pessoas têm um departamento, algumas empresas têm um departamento interno, mas precisa terceirizar uma parte ou outra mais técnica, e outros preferem não ter o departamento interno e terceirizam conosco. Então, a gente oferece o trabalho operacional, utilizando inclusive as ferramentas da Forset, né, na captura dos editais, na disputa, depois no monitoramento das sessões, né? E a gente oferece também esse serviço jurídico durante o processo administrativo do licitatório e, se necessário, também na esfera judicial. Perfeito. Eu falo isso, Gi, porque senão eu conheço o meu público aí. O licitante lá, ele vai querer fazer aí um pedido de impugnação, ele vai procurar lá no nosso pai Google, né? E não vai ficar legal. Eu super recomendo, tem que fazer realmente com o escritório de advocacia. Entre em contato, a gente já vai dar um jeito aqui de colocar aí os contatos, né, da Descomplique, para que vocês possam agendar aí uma reunião. A gente mais do que recomenda que utilizem aí os remédios e com quem entende sobre o assunto também para você obter sucesso, né, Gi? Dantas, eu quero já me colocar à disposição para o seu público, para esclarecer qualquer dúvida que eu puder ajudar. Se você puder para colocar o meu e-mail, meus contatos, eu posso ajudar nesses direcionamentos. E aí o público pode conhecer um pouquinho do trabalho da Descomplique. Eu falo que não precisa de advogado, porque de fato não é uma obrigatoriedade. Mas é lógico que um advogado vai contribuir com mais subsídios técnicos para uma decisão melhor, né?
Sim, sim. E eu fiz essa brincadeira aí do eu vou discordar, né? Quem sou eu para discordar? Discordar da doutora Gi. Mas é só para fazer esse apontamento, porque eu super recomendo. O licitante ele tem que estar bem assessorado aí, né, para obter o sucesso. Eu até brinco quando a pessoa liga lá, se tem como é que faz aí um pedido de impugnação, um questionamento. Aí eu até brinco assim, eu falo, você quer ganhar ou você só quer fazer um barulho aí, né? Se você quer ganhar, eu preciso indicar alguém aí para você. Você quer só tumultuar a sessão ou você quer Você quer ganhar? só tumultuar? Qual que é o seu objetivo aí, né? Hoje foi um prazer aqui conduzir aí essa entrevista. Espero gravar outros temas aí com você também. A gente vai colocar aqui embaixo todos os contatos aí da Descomplique, nas redes sociais, né? Vocês têm soltado aí um excelente material. Então, para a gente ajudar aí nessa divulgação também. E, pessoal, não sei se vocês ouviram, eles são parceiros aí da Forset também. Elas são parceiras, né, da Forset também. Então, não deixe de acompanhar todo o trabalho, a gente super recomenda. E é isso aí, viu, Gi? Muito obrigado aí por sua disponibilidade. Se quiser fazer alguma consideração final. Não, Dantas, eu que agradeço aí a oportunidade, é sempre um prazer trocar experiência com a Forset, com você, contribui sempre demais para o nosso trabalho. Muito obrigada pela oportunidade. Perfeito. Então, aqui seguimos aí com o nosso compromisso de que licitação é o nosso negócio. Obrigado, viu, Gil? Um grande abraço. Um abraço, obrigada.